Olá, amigos da Safras News. Eu sou o jornalista Arno Bach e na edição de hoje do Conversa com Analista, nesta terça-feira, 8 de outubro, eu converso com o consultor e analista de frangos de Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Bom dia, Fernando, tudo bem contigo? Bom dia, é um prazer estar aqui em mais um Conversa com o Analista e vamos falar assim sobre a situação da avicultura de corte, sobre o setor carne. Temos muita coisa interessante para a gente abordar aqui no nosso programa. Tá certo. Bom, justamente eu gostaria de lembrar você, assinante, que, primeiramente, para acessar o site de Safras, ter as informações de Safras, acesse o nosso site em safras.com.br. Lá você pode obter uma demonstração gratuita da plataforma Safras, a mais completa plataforma de informações do agro brasileiro e internacional. Também você pode ter a cada dia um novo vídeo de Safras e Mercado. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assine as notificações para ficar por dentro a cada dia de um novo vídeo de Safras. Bom, Fernando, o mercado de frango vive um momento muito especial, com exportações decolando, né? Nós tivemos ontem dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, indicando embarques de 485 mil toneladas de carne de frango, um volume bastante expressivo, o segundo maior da história. E no acumulado do ano, a exportação está em 3.917 mil toneladas. O que tu pode comentar sobre as exportações, o que pode se projetar para os meses finais do ano, Fernando? Bom, essa é uma excelente notícia para o setor, né? O que nós precisamos ponderar aqui também, Arno, é muito importante a gente falar isso para a nossa audiência aqui que está nos acompanhando, é que basicamente o setor consegue superar aquele problema de biosseguridade que nós tivemos no Rio Grande do Sul no decorrer dessa temporada. Todo mundo lembra, nós tivemos aí uma questão, um foco de Newcastle no Rio Grande do Sul, né? Isso gerou uma série de transtornos. Determinados mercados ainda estão fechados para o Rio Grande do Sul, mas a avicultura de corte brasileira, se tem uma palavra que define a avicultura de corte brasileira, é resiliência. O setor extremamente resiliente, o setor muito, que leva muito a sério todas as questões que envolvem aí sanidade animal, e o setor conseguiu realmente corrigir a rota e seguir adiante diante dessa turbulência. E agora, não por acaso, nós temos aí o segundo maior volume da história em termos de exportação de carne de frango. O Brasil vai muito bem, aliás, nas exportações de carnes na atual temporada. Caminhamos aí para recordes históricos na exportação de carne bovina, na exportação de carne de frango, na exportação de carne suína também. Tá? É um ano singular para o setor. Nós estamos vivendo aí um ano de exceção, realmente, com um forte ritmo de exportação de carnes, o Brasil é extremamente competitivo. Então, temos aí uma dinâmica de consolidação do Brasil como grande fornecedor de proteínas de origem animal ao redor do mundo. Então, é um momento assim único para o setor. Temos que aproveitar agora o que tá, tudo isso que está acontecendo para consolidar essa liderança brasileira, né, e impedir, né, evitar que os nossos concorrentes aí ganhem terreno sobre o Brasil. É aquela máxima. Chegar na liderança é muito bom, né? Mas se manter lá é mais difícil ainda. Então, o Brasil trabalha sério, trabalha firme para que, de fato, a gente consiga aí se manter nessa liderança das exportações globais. Certo. Falando um pouco de preços internos, o preço do frango vem acompanhando esse movimento de forte alta nos preços da carne bovina. A carne bovina se aproximando de patamares recordes no preço da arroba, e com isso o frango também vem subindo, né, Fernando? Isso não pode, de algum modo, inibir a demanda. O consumidor tem de pagar bem mais caro pelo frango também, né, Fernando? Vamos lá, pessoal. Vamos já aproveitando aqui que o Arno entrou nesse assunto preço interno. Nós temos melhoras, sim, nós temos avanços dos preços domésticos da carne de frango nas últimas semanas. Isso é muito importante da gente colocar aqui. Os preços do frango não param de subir no nosso mercado interno. O que que acontece? Como a carne bovina é a carne de preferência da população brasileira, boa parte dessas famílias que vão acabar abrindo mão da carne bovina por questão de preço, elas vão acabar migrando para proteínas mais acessíveis. Carne suína é uma alternativa? É de fato, mas é que o brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína. Então, necessariamente, obrigatoriamente aqui no Brasil, nós temos um binômio de consumo, né?
Então, a carne de frango, ela ganha muito mercado quando esse tipo de cenário acontece. E como vocês podem ver aqui nos preços do nosso agro hoje, frango, nós temos aqui uma movimentação bem interessante de alta dos preços dos cortes nobres do frango. Peito, coxa, asa são os cortes aí que estão experimentando altas. E é muito interessante a gente colocar aqui também, no nosso relatório, nós temos uma outra tabelinha contendo preços aqui, que são esses cortes aqui congelados em São Paulo. Aí tem coxinha da asa, sassami, medalhão de frango, são cortes assim diferentes, vamos dizer assim, né? Que foge daquele tradicional peito, coxa, sobrecoxa. O que a gente percebe também é que os cortes de menor valor agregado, aqueles cortes assim que a gente pode dizer assim que são carne de segunda dentro do frango, carcaça, pescoço, pé, dorso, que não são tão populares assim, estão caindo de preço. Por que que isso acontece? Porque nós estamos num período de forte circulação monetária na economia. Então, por mais que os preços estejam subindo, a população vai preferir cortes dentro do frango de maior valor agregado, né? Então, esses cortes e a gente sempre tem que pensar assim, o Brasil vai alojar em torno de 600 milhões de pintinhos todos os meses. Então, quando você abate o frango e você vai destrinchando ele, vai separando as partes, muitas vezes por questões de demanda, alguns cortes vão acabar sobrando mais do que outros, Uhum. tá? Então, o Certo. pé pode ter menos demanda, o dorso pode ter menos demanda. Como a gente já viu, por exemplo, o Arno lembra muito bem disso, no período de pandemia, os preços do dorso, da carcaça, do pé, eles subiram de uma maneira contundente, porque justamente foi a alternativa que a população encontrou para consumir proteínas, para consumir alguma proteína, mesmo que seja uma proteína de menor qualidade, para manter ali, né, na dieta, no dia a dia da população, foi obrigado, né, a consumir esses cortes que tem um valor nutricional um pouco menor. Uhum. Felizmente, para 2024, né, não é esse o caso. A população brasileira está conseguindo manter um bom ritmo de consumo dos cortes de maior valor agregado do frango. Tá? A gente percebe movimentações interessantíssimas para o sassami, por exemplo, em São Paulo, que é um corte de alto valor agregado, um alto índice de proteína, então é um corte bem interessante para se ter no dia a dia, então é interessantíssimo. Tá? Nós estamos vivendo um momento de escalada de preços dentro do setor carnes, muito em função desse movimento que nós estamos vendo na carne bovina. O ovo tende a ser uma alternativa para o consumidor de menor renda. O ovo pode subir tanto de preço também, assim como o frango? Sempre é uma alternativa. Provavelmente nós vamos ver sim elevações dos preços dos ovos, mas de uma maneira mais comedida. Nós temos que lembrar aqui o seguinte: ovo é um produto perecível. Nós estamos chegando num período do ano de temperaturas mais altas. Uhum. Então, por se tratar de um produto perecível e que o Brasil produz em larga escala, nós vamos ter aí um comportamento dos preços um pouquinho mais comportado. Tá? O ovo não vai reunir condições de altas tão contundentes, tão agressivas quanto os cortes do frango. Certo. Em termos de produção, Fernando, o Brasil deve despontar esse ano com uma produção maior que no ano passado, um volume recorde para atender essa demanda interna e externa? Sim, o Brasil deve produzir mais de 15 milhões de toneladas na atual temporada, é o maior volume da nossa história. Já estamos projetando 15,3 milhões de toneladas para 2025. Então, Uhum. ano após ano, o Brasil supera a produção de carne de frango do ano anterior. A mesma coisa para carne suína. Tá? Todos os anos o Brasil estabelece novos recordes de produção de carnes. Tá? No caso do frango, 15 milhões dessas 15 milhões de toneladas, 5 são dedicadas à exportação, 10 milhões ficam aqui no mercado doméstico e são a nossa garantia de segurança alimentar, né? Uma garantia de uma proteína de qualidade, de um custo um pouquinho mais baixo, que vai ajudar aí a população realmente a manter um padrão de consumo de proteínas. É importantíssimo que isso aconteça. Certo. Falando um pouco do lado do produtor, o atual custo de produção dos insumos, milho, soja, ele atende ao produtor, ele consegue uma boa rentabilidade nesse momento? Ainda assim, nós temos boas rentabilidades dentro da avicultura de corte. Tá? Nós temos uma boa rentabilidade média nesse segundo semestre, apesar dessa elevação dos preços do milho que nós vimos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, com melhora das indicações dos portos, com melhora das indicações de mercado interno. É importante aqui nós frisarmos o seguinte para quem está nos acompanhando: precisa de uma boa estratégia durante o primeiro semestre de 2025, né?
num próximo vídeo com o Paulo Molinari, falando sobre o mercado de milho, dá para aprofundar bem essas questões, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aí um encolhimento da safra verão, uma demanda por milho superaquecida agora no segundo semestre de 2024. Então, tudo isso remete aí a um estoque de passagem menor e isso pode render dificuldades de abastecimento durante o primeiro semestre de 2025, possivelmente com custos mais altos aí para a cadeia. Então, ajustar a produção de acordo com esses desafios que o mercado apresenta é algo fundamental para você manter bons índices de rentabilidade, manter uma boa margem operacional. Então, você vai precisar de uma boa estratégia na aquisição de grãos durante o primeiro semestre de 2025. Certo. Então, resumindo, Fernando, como tu vês assim o final de ano para a agricultura e o começo de 2025? Olha, no que tange à exportação, o ano vai ser fantástico. Tá se desenhando um ano espetacular para o setor carnes brasileiro. Nós temos aí muitas vantagens em relação à nossa concorrência e vamos manter essas vantagens em relação aos nossos concorrentes. Isso é fato consumado, tá? Ano que vem, possivelmente vamos ter um novo recorde de embarques para o Brasil. O Brasil só faz ganhar mercado, só faz crescer, expandir os mercados que já são cativos aqui do Brasil. As perspectivas são extremamente saudáveis. O câmbio também, nessa faixa, trabalhando aí na casa dos 5,40, 5,50, também permite uma ótima taxa de conversão. Uma coisa, gente, é exportar carne, proteínas de origem animal a 5,40, 5,50, outra completamente diferente é exportar carne a 4,90. Melhora muito a conta das exportações, torna muito mais vantajoso exportar. Então, eu acredito que nós vamos ter aí um final de ano muito positivo para o nosso setor, com desafios em relação a custos em 2025. Então, isso é um foco de atenção muito importante que nós precisamos colocar no radar. Mas, de qualquer forma, mantendo esse ritmo de embarques aí, por mais que os custos possam espremer um pouquinho as margens, mesmo assim caminha para ser um ano bom também, o ano de 2025. Tá certo. Bom, eu conversei com o consultor analista de safras e mercado para o mercado de frango, Fernando Iglesias. E se você quiser ter mais informações sobre safras e mercado, acompanhe as redes sociais de safras que aparecem na sua tela e também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo há também informações sobre os diversos cursos oferecidos por safras e mercado. Fernando, muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Fernando. Foi um prazer participar aqui. Contem comigo mais oportunidades, como de costume, e até uma próxima edição do Conversa com o Analista. Abraço.